Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 32, o último de 2023. Mas a Mundo Cristão renovou e em 2024 teremos mais BTcast MC. Palmas, Jenny, palmas para o Mundo Cristão, que fez essa escolha acertada de continuar com o Bibotalk. Mas vamos lá, eu sou o Rodrigo Bibo e qual é o tipo de avivamento que o Brasil precisa? Sou Leandro Silva e o banqueiro dos pobres não é Yunus. O banqueiro dos pobres foi Wesley. Eita, olha aí, estamos aqui com o autor Leandro Silva, autor da Mundo Cristão. Tu é o quê? Missionário, dono, pastor, chefe, bispo, apóstolo? O que tu é da Missão Aleph, Leandro? Sou missionário, servo. Não é servo, olha aí, ó, que coisa linda. Servo, muito bom. Serve na Missão Aleph. A Missão Aleph que faz o quê aqui no Brasil ou no mundo? Para quem não sabe o que é a Missão Aleph, por favor, num Twitter, no falecido Twitter, como é que você definiria Missão Aleph? Então, Bibo, a Missão Aleph é uma organização que atua com igrejas e líderes, especialmente nas áreas mais pobres, para conectá-los em movimentos missionais que gerem transformação nessas localidades. Olha aí, falou bonito, hein? E Leandro, obrigado, cara, por ter aceito o convite aí da MC para gravar com a gente. Vamos falar aqui do seu novo livro, Avivamento Transformador, o legado do movimento wesleyano. Lembrando que faz parte da curadoria Sementes da Mundo Cristão, ou seja, aqueles livros de bolso pequenininhos, acessíveis, mas que contém realmente uma semente, né? E a semente é pequena, e se ela vinga, nasce algo maior do que ela, nasce uma árvore que vai dar frutos e por aí vai. Muito legal, parabéns, Leandro. Tu já tem também pela curadoria Sementes o Igreja Revitalizada por uma missão verdadeiramente transformadora. Ou seja, o teu lance é missão, né? O teu lance é missão, é igreja, revitalização, e esse tema do avivamento tem a ver com a igreja. Afinal, quando a gente fala de avivamento, a gente pensa numa igreja avivada. Pô, vou chamar de Léo, cara. É que teu nome é Leandro, né? Como é que é o teu apelido? Pode chamar de Léo, Lê. Lê. Não, daí Lê é muito assim, tem cara que a tua mulher te chama de Lê. Ô, Lê. Se você quiser. Ah, meu amor, Lê. Minha mãe. Lê, Lezinho. Tua mãe? Ah, não, eu não vou mexer com mãe, mano. Não vou mexer com mãe. Leandro, então. Ô, Leandro. Eu tenho um amigo que chama Leandro, eu chamo ele de Léo também, mas é que Léo é de Leonardo, né? Adoro essas confusões aí. Leandro, esse tema do avivamento, né? O que te levou a pesquisar esse tema do avivamento em John Wesley? Por que especificamente o avivamento de John Wesley? Ou que o John Wesley está envolvido, né? Então, Bibo, há 11 anos atrás, a minha esposa e eu nos mudamos para o bairro que era o mais violento, mais empobrecido da cidade de Natal. Pra você ter uma ideia, 30% da população adulta acima de 25 anos analfabeta. O segundo maior bairro da cidade. Ô, louco. E na época tinha os piores indicadores sociais. Bairro mais violento, mais empobrecido. E esse bairro é o bairro mais evangélico da cidade. Isso suscitou uma pergunta. Quase 20 anos atrás, quando nasceu a Missão Aleph. Por que todo esse sal não salga? Por que toda essa luz não ilumina? Por que tantas igrejas locais não mudam essa realidade? Por que tantas pessoas afirmam estar tendo um encontro pessoal e transformador com Jesus, mas isso não se traduz em transformação pública, envolvimento público e transformador com a comunidade? Ou seja, por que cresce a igreja, mas não reduz o abuso sexual de crianças? Por que cresce a igreja, mas não reduz a vulnerabilidade social de jovens ou a violência doméstica? E nós começamos ali um movimento local para mobilizar e conectar as igrejas locais. Percebemos logo de cara duas barreiras muito grandes. Uma é a visão teológica muito pequena, que faz da igreja um depósito de almas esperando a volta de Jesus, e falta de unidade. Não unidade como um evento, mas como um processo, como uma caminhada na direção do reino. Agora, ô Léo, uma pergunta que alguns podem fazer, e eu sei até que há um questionamento de alguns irmãos, de alguns teólogos, irmãs, enfim, acerca, mas isso é missão da igreja? Porque quando você diz assim, porque a igreja é como um depósito de almas esperando Jesus. Mas e se a igreja for isso mesmo, uma comunidade que se isola do mundo, uma comunidade que deixa de fazer as coisas do mundo e ficam ali adorando a Deus, esperando a volta do Messias, essa comunidade dos justos. É papel da igreja
interferir, porque, cara, né, abuso sexual infantil, tráfico, como é que isso é o papel da igreja? O papel da igreja não é anunciar o evangelho e nesse processo de evangelização acabar, né, evangelizando o traficante, o abusador e tal, e aí ele vai ter uma mudança e vai diminuir o abuso. É tarefa da igreja se envolver socialmente, politicamente, porque isso tem um envolvimento político também. Então, Bibo, se você olha para o exemplo, para o modelo missional de Jesus, é um modelo de encarnação. O apóstolo Pedro, quando está pregando para Cornélio, em Atos 10, ele diz que Jesus foi por todas as partes fazendo o bem. Já imaginou se isso pudesse ser falado a respeito das nossas igrejas? Assim como Deus ungiu essa igreja com poder no Espírito Santo, e ela foi por todas as partes fazendo bem. E o apóstolo João, ali, quando está expondo para a igreja a respeito do amor, ele fala: filhinhos, não ameis de palavra e nem de língua, mas em ação e em verdade. Então, o amor envolve algo concreto. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí o apóstolo João vai dizer: como é que a gente faz isso? Se nós vemos alguém em necessidade, uma comunidade em necessidade, e nós estamos cercados de necessidades, eu citei algumas aqui, e temos recursos desse mundo. Nós temos recursos desse mundo. Prédio, salas, som, gente com várias habilidades. E nós fechamos o nosso coração diante disso. Eu me pergunto se nos concentrarmos apenas nas programações internas de nossas igrejas não seria uma forma espiritualizada de fecharmos o coração? E será que diante disso a comunidade não vai fazer a nosso respeito? A pergunta de 1 João 3,17: como pode permanecer neles o amor de Deus? Então, ele traz esse desafio: filhinhos, não amemos nem de palavra e nem de língua, mas em ação e em verdade. O evangelho, ele atinge a pessoa toda, e essa profundidade do discipulado cristão se relaciona com a vida. Então, a gente não está ganhando almas, que alma sem corpo é fantasma, e corpo sem alma é cadáver. E a gente não trabalha nem com alma, nem com fantasma, nem com cadáver. A gente discipula pessoas que vivem em ambientes concretos, no esgoto a céu aberto, no lixão, que estão vivendo situações como um abuso, violência doméstica, e o discipulado cristão precisa afetar essas realidades. E escrever esse livro, Bibo, sobre avivamento, nasce justamente dessa inquietação de querer encontrar um modelo histórico de transformação a partir da igreja local, e os meus olhos foram colocados sobre a Inglaterra de John Wesley. As palavras de Howard Snyder: essa foi a maior transformação de uma sociedade pelo evangelho, toda a história da igreja. A Inglaterra, antes de Wesley, ela chegou a um nível de degradação muito terrível. As pessoas trabalhavam sem direitos, não havia sindicato, direito trabalhista, crianças trabalhavam de segunda a sábado, elas só tinham domingo, a escravidão era pujante, crescente, e sustentava a economia, uma nação em que pastores mortos pregavam sermões mortos matam, uma igreja degradada, uma nação tomada por violência, por bestialismo, e em meio a esse cenário que John Wesley redescobre o evangelho, e ele começa, juntamente com Whitefield, eles começam a pregar o evangelho, mas não um evangelho mutilado. É o evangelho que eles pregam, é o evangelho integral, é o evangelho que se refere à vida como um todo. E a transformação que acontece na Inglaterra, de acordo com alguns historiadores, John Stott afirma que foi um movimento que fez mais para transformar a população inglesa em toda a história do país, foi o avivamento wesleyano, e aí alguns historiadores afirmam que é por causa do avivamento que a Inglaterra não teve uma revolução sangrenta como teve a França. E aí o avivamento inglês gera um movimento de transformação da sociedade, de pregação do evangelho. Caraca. Discipulado de transformação. Tá, Léo, vamos lá. Tu deu assim aquele panorama, né? Eu queria tentar dar uns pousos assim pra gente entender, porque, né, como que essa realidade wesleyana, né? Acho que o objetivo do nosso podcast aqui agora é entender como esse avivamento protagonizado por Wesley e outros, ele é um modelo para nós aqui, seria o modelo de avivamento interessante para o Brasil. E se já não está acontecendo aqui no Brasil algo parecido? Mas vamos lá. Eu queria assim que tu pousasse em algumas áreas em que a atuação de Wesley foi pública, né? Porque, com certeza, muitas pessoas com o coração aquecido e tal, pela teologia e pregação de Wesley, mas onde que isso tocou, salgou? Onde que isso salgou, assim? Eu queria que tu tentasse dar para nós algumas áreas onde teologia pública foi feita, por assim dizer. Primeiro, Bíblia, eu gosto de lembrar sempre
sempre para o avivamento evangélico foi um movimento de unidade da igreja. E Wesley acaba se projetando por causa da sua capacidade metodológica, tanto é que depois nasce a expressão metodista para se referir ao movimento, mas a gente não pode esquecer da grande contribuição de George Whitefield. E o que é muito legal é que Whitefield era calvinista e Wesley era arminiano. E perguntaram para Wesley, o que você acha do Whitefield? Ele falou, o homem mais santo que eu conheço. Gostaria que pregasse no meu funeral. E pregou. E perguntaram para Whitefield, o que você acha do Wesley? Será que você vai ver o Wesley no céu depois que você morrer? Falou, não vou ver, porque o Wesley vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir vê-lo. Então, é um movimento de unidade da igreja, em primeiro lugar. A gente aqui se batendo na internet por causa de arminianismo e calvinismo, né? E os caras tinham posições soteriológicas distintas, mas ainda assim reconheciam que o outro era crente, né? E aqui no Brasil, líderes falam assim, não, porque arminiano não pode cantar Rua de Cruz. Tipo, é esse tipo de liderança que a gente tem no Brasil, né? Isso dificulta a unidade. E mais que isso, Bibo, os caras se uniram para transformar uma nação. A gente tem que lembrar que naquela época, Bibo, o evangelho não era uma mensagem mais tão bem recebida nas igrejas. Então, quando Wesley e Whitefield eram chamados para pregar, eles eram convidados uma vez só. E ultimamente eu estou ficando preocupado quando eu sou convidado pela segunda vez. Será que eu estou pregando o evangelho mesmo? Então, como eles não eram mais tão bem-vindos nas igrejas, eles começam a pregar ao ar livre. Naquela época isso é uma inovação. Porém, como eu falei, o evangelho que eles pregam não é um evangelho mutilado. É um evangelho, não é um evangelho pé na cova. Sabe que aceitou Jesus pode continuar morando no esgoto a céu aberto, pode continuar sofrendo violência doméstica. Não, é um evangelho que afeta todas as áreas da vida. Nesse sentido, nós podemos dizer que Wesley é anterior a Kuyper, na perspectiva de uma cosmovisão cristã, porque, embora essa expressão ela não é usada por Wesley, mas o que acontece na Inglaterra é exatamente a aplicação do evangelho a todas as áreas da vida. Olha aí. Por exemplo, a escravidão. A abolição da escravidão na Inglaterra acontece como resultado do avivamento inglês. Um pastor chamado, um irmão que tinha peso no coração, tanto no ministério pastoral, mas também tinha um enorme talento para a área política, e que é encorajado por um ex-capitão de navio negreiro a seguir a carreira política, né? William Wilberforce, muito falado hoje em dia em vários círculos, mas o Wilberforce é influenciado diretamente pelo avivamento evangélico. A última coisa que Wesley fez antes de Wilberforce morrer foi escrever uma carta para ele, falando, não desista. O seu trabalho vai impactar não só a Inglaterra, ele vai impactar os Estados Unidos, ele vai impactar o mundo. E de fato, Wilberforce apresentou durante 33 anos o projeto de lei para a abolição da escravidão na Inglaterra. Todos os anos, o projeto era vencido em plenário, ele arquivava o projeto, no ano seguinte ele reapresentava, mais uma vez era derrotado, ele continuava fazendo isso. 33 anos depois, Wilberforce aprova no parlamento o projeto para a extinção completa da escravidão na Inglaterra. E ele morre 3 dias depois. Então, um pastor, um missionário, um pastor cristão, Wesley, discipulando e mentoreando um cristão na área política para a transformação da sociedade. Esse é um estudo de caso. Ó, a gente inclusive tem o BTcast 346, anota aí, BTcast 346, abolicionismo em Wesley, tá, gente? Aliás, a gente tem bastante coisa sobre o Wesley aqui em bibotalk.com, a gente tem sobre a teologia de Wesley, o quadrilátero wesleyano, a gente tem a biografia dele, e tem esse abolicionismo em Wesley, BTcast 346. Vou pedir pra Jenny colocar o link aqui na descrição deste BTcast MC. Inclusive, a gente discute com o professor Helmut Renders, que tem um livro falando só sobre esse período aí e a colaboração do Wesley para a luta abolicionista. Muito legal. Então, tu percebe, é muito legal isso, né? Que lindo, hein, o evangelho alcançando, então, quem pode fazer as transformações sociais, né? Muito legal. O que mais? Eu falei, Bibo, que crianças trabalhavam, né? Isso. Trabalhavam de segunda a sábado. Então, como é que nasce a escola bíblica dominical? Nasce a partir do avivamento wesleyano, com a ideia de trazer as crianças para dentro da igreja um domingo, para provê-las de educação, alfabetização, para discipulá-las, ensinar-lhes a Bíblia e também a alimentação. E esse movimento ele se espalha como fogo pela Inglaterra. Milhares de escolas dominicais vão sendo plantadas nas igrejas locais. A escola dominical ganha o apelido de a escola dos esfarrapados, e alguns historiadores atribuem a esse movimento social o fato de que a Inglaterra redescobriu o valor de
educar as crianças, e então ela se levanta de novo para liderar a Europa. Então, a escola dominical nasce como esse movimento social para alcançar crianças em situação de trabalho infantil. Lá no avivamento wesleyano, a ideia do programa de erradicação do trabalho infantil, né, já começa ali com a escola bíblica dominical. Na verdade, Bibo, se você olha os ministérios que o Wesley plantou, nós podemos dizer quase todos os tipos de ministério urbano que existem hoje foram iniciados por Wesley. Bancos para pequenos empréstimos aos pobres, dispensários médicos. Caraca. Wesley era fascinado por medicina. O seu livro mais popular não é um livro de teologia, é um livro com receitas. Ele foi catalogando receitas naturais e ele fez um livro assim com várias receitas, e esse livro se tornou o livro mais vendido, mais popular de Wesley. Não é um livro sobre teologia, Caraca. É um livro sobre saúde. E ele foi abrindo dispensários médicos, projetos para alcançar crianças em vulnerabilidade. Tem uma história linda que diz que em um desses projetos com crianças, havia uma criança muito pobre que não tinha sapatos, e por isso sofria muito bullying da meninada que participava do projeto. E o Wesley, ele tomou uma decisão bem radical. Ele podia simplesmente juntar a galera, proibir de fazer bullying, mas ele decide fazer o seguinte: ele vai a pé, ele vai descalço para o projeto durante anos. E aí ele começa a se identificar com aquela criança descalça e acaba o bullying. Grande, já era muito conhecido, pastor, na época, muito conhecido. Ele vai descalço para o projeto para mudar a mentalidade daquelas crianças. Tu comentava aqui em off-topic, Léo, sobre o segredo do avivamento ali na Inglaterra é que o Wesley pastoreou esse avivamento. Como assim? Sim, Bibo, você percebe isso muito evidentemente, primeiro na teologia de Wesley, com alguns insights teológicos extraordinários. Por exemplo, no que diz respeito à santidade, teologia da santidade de Wesley, quando ele, por exemplo, expõe Mateus 5, 13 a 16, afirma que o cristão solitário é uma expressão quase tão incoerente quanto cristão adúltero. E ele diz que santidade pessoal não existe dissociada de santidade social. Caraca! E ele chama a igreja a viver a fé de uma forma pública. Nessa pregação baseada em Mateus 5, por exemplo, ele desafia os cristãos a brilharem na sociedade inglesa. Então, veja, ele está vivendo um período que foi caracterizado como a mais tenebrosa Inglaterra. William Booth vai chamar a Inglaterra de Wesley dessa forma 70 anos depois. A mais tenebrosa Inglaterra. E ele está desafiando aqueles cristãos revitalizados, renovados agora, a brilharem na sociedade inglesa. E ele faz isso encorajando a formação de sociedades. Então, por exemplo, Wesley dizia que o culto de domingo à noite só dá 10% do alimento necessário para o crente. Aonde a gente encontra os outros 90%? Através de grupos pequenos, ele foi pioneiro nisso, através do serviço na missão e através de uma vida devocional profunda. Eita! Então, Wesley vai pastoreando esse processo de avivamento. Se avivamento é aquilo que eu gosto muito dessa definição do Tim Keller, que avivamento é uma renovação pelo evangelho com efeitos transformadores para a vida de pessoas, mas também para a vida da sociedade. Porque o avivamento, ele acorda cristãos sonolentos, mas ele também gera uma onda de conversões. E esses cristãos renovados, eles vão transformando a sociedade. Wesley entendia, Bibo, que um avivamento genuíno envolve elementos como aquilo que ele gostava sempre de enfatizar: religião pura, imaculada, primitiva, bíblica e do amor. Então, são 4 elementos, possivelmente em referência a Tiago 1:27. Tiago 27 Tiago 1 é um capítulo que enfatiza diversos aspectos de uma vida cristã genuína, e no versículo 27, que é o último versículo ali do capítulo, parece que o apóstolo Tiago quer colocar uma cereja no bolo. Ele meio que resume o capítulo todo, e ele diz que a santidade, que a religião verdadeira tem 2 aspectos: uma vida de santidade interior para com Deus, mas também um envolvimento direto com a causa do órfão e da viúva. Então Wesley conecta esses 2 aspectos. Legal. Repete aí, por gentileza, os 4 elementos do avivamento que o Wesley colocou. Sim, uma religião pura, imaculada, bíblica, primitiva e do amor.
Legal. O que ele quer dizer? Tu consegue, primitiva, eu me escapa um pouco ali. Pura, imaculada, meio que sinônimos e tal, mas a ideia do primitiva me escapa. Sim, que se parece com o testemunho da igreja primitiva, que se parece com o Hum, testemunho, por exemplo, da igreja de Antioquia da Síria, que recebeu das pessoas da cidade o bendito apelido de cristãos, que eles se pareciam tanto com Cristo que eles pregavam que o pessoal da cidade chegou à conclusão: eles são cristãos, eles são pequenos cristos. Ou como o testemunho da igreja em Tessalônica, que recebeu aquela bendita acusação: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então, essa ideia de um cristianismo primitivo, bíblico, puro e imaculado. Cara, eu quero escrever sobre isso. Eu acho que tem uma tradução que coloca os perturbadores, não tem? Agora eu não lembro. Eu até quero dar uma olhada, cara, no original pra ver como é que tá. Qual é esse texto aí? Porque eu tô escrevendo agora um livro e eu vou abordar um pouco essa questão da atuação da igreja, né? Vai ser algo bem por cima, assim. Não é o foco do livro, mas esse aí é Atos o quê mesmo? Os perturbadores que você falou? Atos 17, não é? Não sei. Ali a igreja de Antioquia da Síria. Deixa eu procurar aqui. Tessalônica. Como é que é o que tu falou? Os perturbadores. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eu gosto dessa versão. Acho que é a NVI. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Atos 17:6, cara, isso é muito legal, hein? Atos 17:6. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason, gritando: estes homens têm alvoroçado o mundo inteiro. Chegaram aqui, agora aqui. Cara, muito legal, hein? Tradução bíblica, transtornado e tal, Sim. mas eu já li perturbado. Depois eu vou perguntar para meus amigos do grego o que essa palavra mais pode ser. Mas alvoroçado o mundo inteiro é muito bom, hein? Aqueles têm. Eu já li, parece que eu já li perturbado, cara. Vocês têm perturbado. Que a gente Sim, perturba mesmo, né? deveríamos perturbar, né? Em algum aspecto, Sociedade Bíblica Britânica perturba o mundo, Atos 17, mas acho que depende muito da tradução. Mas enfim, legal, continua. Desculpa a minha divagação aqui. Não, eu acho que esse pastoreio do avivamento ele se dá por meio de algumas percepções. Eu acho que, primeiro, essa percepção da necessidade de saúde, de conversão, esse compromisso profundo com o evangelho, anunciado no poder do Espírito Santo, esse entendimento da necessidade de conversão, da experiência de conversão do pecador, mas também esse entendimento da necessidade de santificação e amadurecimento, e esse processo. Você vai encontrar isso, Bibo, por exemplo, tem uma nota do Diário de Wesley, que é muito interessante, eu destaco essa nota lá no capítulo 2, no final do capítulo 2 do livro, em que eu faço um estudo de caso do impacto do avivamento, e aí eu vou fazer mais ou menos uma espécie de levantamento geral de todas as áreas que o avivamento transformou. E no final, pensando sobre liderança, há uma nota do Diário de Wesley de 7 de maio de 1741, e essa nota demonstra esse coração de um líder decidido a fomentar entre os seus liderados uma visão compartilhada de uma missão abrangente e integral. Olha só o que ele escreveu no diário dele, Bibo. Recordei a sociedade unida, porque ele organizava os irmãos em sociedades, que muitos de nossos irmãos e irmãs não tinham comida apropriada, muitos não possuíam roupas, muitos estavam sem emprego, muitos estavam doentes e prestes a morrer. Parece que ele está falando do Brasil dos dias de hoje, né? Um Brasil em que 17 milhões de pessoas moram em favelas, cerca de mais de 13 mil favelas. Um Brasil em que mais de 40 milhões de pessoas moram no sertão. Um Brasil que é o último país do mundo a abolir a escravidão, que tem índices altíssimos de violência armada contra jovens, de abuso sexual de crianças, de violência doméstica. Parece que o Wesley está falando de um contexto não muito diferente do nosso. Mas olha o que ele faz, o que ele escreve no seu diário, né? Ele recordou à igreja que, da parte dele, ele tinha feito tudo que podia para alimentar os famintos, vestir os esfarrapados e visitar os enfermos. Olha o que ele escreve. Porém, sozinho eu não era capaz de fazer frente a tamanha tarefa. Portanto, desejava que todos aqueles que tivessem o mesmo sentir que eu, em primeiro lugar, trouxessem toda a roupa que pudessem separar para que fossem distribuídas aos que mais precisam. Segundo, doassem semanalmente um tostão ou aquilo que pudessem para poder socorrer os pobres e doentes. Terceiro, empregar temporariamente todas as mulheres sem trabalho e os que desejassem para tecer, dando-lhes o preço regular pelo seu trabalho e, além disso, acrescentar o que mais faltasse para o seu sustento. Ou seja, não os explore e pague mais do que o mercado. 12 pessoas foram nomeadas. É muito legal isso, né? Fantástico, né?
12 pessoas foram nomeadas para a tarefa de inspecionar, visitar os doentes e providenciar para que tivessem o mais necessário. Cada uma delas deve visitar a todos os enfermos dentro da sua vizinhança, a cada 2 dias, olha aí o metodismo, né? Os métodos. A cada 2 dias e a cada quinta-feira devem se reunir para dar um relatório daquilo que fizeram e dar a sua avaliação e ainda fazer consultas, olha só, pesquisa, diagnóstico, para saber o que mais se pode fazer no futuro. Ou seja, essas medidas são aí um passo inicial. Wesley não está satisfeito com elas, ele levanta a liderança. E o que me chama a atenção nisso, Bibo, não é só o coração de Wesley, né? Mas é a sua imensa capacidade estratégica, porque ele definiu propostas claras de intervenção, que eram contextuais, que eram relevantes para aquele contexto, e mobilizou pessoas para fazê-lo como um bom líder e, além disso, estimulou intencionalidade. Como é que ele fez isso? Através da prestação de contas. Então é assim que Wesley vai pastoreando o avivamento, não só do púlpito, mas com propostas claras de intervenção e também estimulando uma intencionalidade da igreja, tanto em pensar sobre o seu contexto, essas perguntas sobre quais são os nossos desafios, o que nós podemos fazer, quem está sofrendo, como podemos responder ao nosso contexto, mas também esse processo de prestação de contas que acontece regularmente. Então, através desse modelo, Wesley vai pastoreando aquele avivamento. Eu fico me perguntando se ele sequer tinha ideia de que eles estavam vivendo um avivamento. Caraca, tem isso aí também, né? Tem isso aí também. Mano, não fica dando muito spoiler do teu livro, tá? Porque é o livro Avivamento Transformador, o legado do movimento wesleyano, Leandro Silva, da Mundo Cristão, lançamento aí, né? Lançamento final da Mundo Cristão em 2023. E, gente, aquele livretinho pequeno, tá? 70, 80 páginas, 84 páginas, só que ele é tamanho pocket, tá bom? Então, realmente, você aí que é líder, você que tá plantando uma igreja, revitalizando uma igreja, você que quer dar uma sacudida na missão na sua igreja e uma atuação pública da sua igreja, esse livretinho aqui é a semente que você estava precisando, tá? Leandro Silva, Avivamento Transformador da Mundo Cristão. Mas, Léo, vai lá, pra gente terminar, não fica dando muito spoiler aí, tem muitas preciosidades aqui nessa semente que você tá lançando aí por meio da Mundo Cristão. Mas agora pro Brasil, eu acho que tu já deu um pouco a letra ali, eu queria que tu desenvolvesse só um pouquinho mais. Por que esse modelo, ele é um modelo de avivamento que o Brasil precisa? E se é que a gente já não tá vivendo isso de alguma forma, porque como tu falou, eles não sabiam talvez que estivessem vivendo um avivamento. Será que a gente está vivendo e não sabe? Ou não? Como é que tu acha? Como é que é a tua avaliação em relação a isso? Ibo, eu sei que você também viaja aí para o campo transcultural, né? E quando a gente encontra irmãos, especialmente da América do Norte, da Europa, que olham para o tamanho da igreja brasileira, para o crescimento da igreja brasileira, e a gente sabe que a pirâmide está quase invertendo. Alguns historiadores afirmam que até 2030, mais da metade da população brasileira será evangélica. Ou seja, há um grande peso de responsabilidade sobre a nossa geração. E quando esses irmãos de outras nações olham para o crescimento da igreja brasileira, pensam, poxa, o Brasil está passando por um avivamento. Mas quando a gente coloca a realidade da igreja brasileira e do nosso país diante do histórico daquilo que o avivamento produz, eu fico me perguntando se isso realmente está acontecendo. Será que um avivamento, as palavras de Manfred Gellert, socialmente inócuo, é realmente um avivamento? A igreja brasileira cresce numericamente, ao mesmo tempo o país mergulhando na maior crise ética, moral e social da sua história. Nós somos a geração pós-Covid. Alguns economistas afirmam que levará 10 anos para que a economia volte ao nível em que ela estava antes da Covid. E isso afeta especialmente os mais pobres. Além disso, nós temos, Bibo, um sério problema vinculado às questões emocionais. Caramba. Durante a pandemia, nós acabamos de passar por um período de 3 anos pandêmicos. Houve muito investimento em vacinas, muito investimento em hospitais de campanha, muito investimento em tratamento, mas quase nenhum investimento em saúde mental. E me parece que os efeitos desses lockdowns começam a se manifestar de uma forma mais clara agora. Me parece que a gente começa a sentir agora, de forma mais concreta, o que é ser uma igreja pós-pandemia. E aí, olhando para essa realidade brasileira, eu me lembro de um dos hinos escritos pelo Charles Wesley. Charles Wesley era o irmão de Wesley, escreveu muitos hinos, vários dos quais a gente canta hoje. E olha só esse hino, cara. Vejam, um pastor apostólico, comissionado pelo alto, que ousa se desfazer de toda a vaidade para suprir o necessitado. Um raro exemplo primitivo da pobreza evangélica. Seu único cuidado era alimentar o rebanho e ser como o Senhor. Será que olhando para essa realidade do Brasil,
país que tem, como já falei, 17 milhões de pessoas morando em mais de 13 mil favelas. Um país que vive uma crise moral, ética e social paralela ao crescimento da igreja. Por exemplo, a cada 15 segundos no Brasil, uma criança é abusada sexualmente. Inclusive, de acordo com os conselhos tutelares, estão abarrotados de casos de lares evangélicos em que isso acontece. É muito triste, meu Deus. E nossos colegas missionários e líderes que atuam com esse tema podem compartilhar isso melhor do que eu. Mas a minha pergunta é, será que diante desse cenário a gente está pautando o nosso ministério por esses termos? Suprir o necessitado, alimentar o rebanho, ser como o Senhor, tem sido a marca da igreja brasileira. Nossa expansão numérica tem se traduzido em transformação nos contextos em que a gente está presente. E aí, Bibo, eu sou um apaixonado pela igreja local. E quando perguntam para mim qual é a causa da Missão Aleph, a causa da Missão Aleph é a igreja local. Eu creio que o Brasil tem jeito, eu creio que as comunidades mais pobres do Brasil têm jeito, e eu creio que a solução para o Brasil, a esperança do Brasil é o Evangelho. E a esperança do Brasil é o Evangelho integral através de igrejas vivas, que respondam aos desafios das suas comunidades, igrejas compassivas, voltadas para fora, e é esse tipo de impacto que o avivamento provoca. Eu creio, Bibo, que o avivamento que o Brasil precisa não é o avivamento dos estádios lotados. E aí nada contra estádios lotados. Que esses estádios lotados possam, assim como nas cruzadas de Wesley, resultar em transformação da sociedade. Mas o avivamento que o Brasil precisa é esse avivamento que a igreja olha ao seu redor. E se você estudar historicamente, foi isso que Wesley fez, e é isso que todos os líderes de avivamento fazem. Eles olham para o seu contexto e eles começam a se fazer perguntas. Avivados, renovados pelo Evangelho, cheios de compaixão, no poder do Espírito Santo, eles começam a olhar ao seu redor e começam a perceber que há situações inaceitáveis ao seu redor. E eles começam a se apresentar diante de Deus como resposta. Então, eu acredito que o avivamento que o Brasil precisa é esse avivamento que leva a igreja a trabalhar pela transformação da sociedade brasileira. E isso acontece a partir de cada comunidade, a partir de cada igreja local, olhando ao seu redor, olhando para o seu contexto. Eu acho que o livro vai trazer uma provocação, ele vai ajudar pastores que querem aí trazer para a igreja uma reflexão sobre avivamento, porque nós brasileiros amamos avivamento. Esse ano, quem tinha Facebook, quem tinha Instagram, foi difícil fugir das imagens do culto lá em Asbury, culto que não acabou. Alguns brasileiros foram para Asbury. E no livro, a gente conversa um pouco sobre o que aconteceu em Asbury, até algumas marcas daquele movimento de renovação. Mas, olhando para o nosso contexto brasileiro, será que a gente entende de fato o que é um avivamento? Exato. Será que a gente entende de fato o que o avivamento promove? Porque, Bibu, avivamento, a gente acha algumas vezes que é orar, adorar, cultuar e Deus vai fazer tudo. Não é só isso, não. Se você olhar para a Inglaterra de Wesley, tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita reflexão sobre o contexto, sobre a realidade, tem muito o que fazer. E eu acredito que a igreja brasileira e o Brasil precisam de um avivamento como aquele que aconteceu na Inglaterra. E, meu irmão, olhando para a realidade da Inglaterra antes de Wesley, e no livro a gente vai estudar um pouquinho sobre como era a Inglaterra antes de Wesley, ela não era tão diferente do Brasil de hoje. Então, eu acredito que o Brasil tem esperança, e a esperança é um avivamento transformador. Muito bom. Gente, vocês ouviram Leandro Silva, autor do livro Avivamento Transformador, o legado do movimento wesleyano, da Mundo Cristão, da curadoria Sementes. Ou seja, é um livro pocket, é um livro pequeno, mas que vai plantar uma semente, vai alugar um triplex na sua cabeça, como dizem os outros. Leandro, muito obrigado pela tua presença aqui neste BTcast MC. Deus continue abençoando a tua missão, a Missão Aleph. Parabéns pelo trabalho e continue lançando sementes. Eu que agradeço, Bibo. Uma honra, um privilégio estar aqui. Ao longo dos anos, tenho sido tão nutrido e abençoado por esse programa. É uma alegria estar aqui. Eu acho que é importante falar, Bibo, que no livro, a cada capítulo, há um guia de estudos. Então, apesar de ser pequeno, né? Olha! Mas são 3 capítulos e ele foi estruturado de uma maneira que o pastor, que o líder pode usar o livro em 3 encontros com a sua liderança. Ele pode ser usado em células, ele pode ser usado também em grupos de discipulado. Então é uma ferramenta, é um livro pequeno, justamente para o pastor, o líder, comprar aí uma quantidade e trabalhar com a sua igreja. E a nossa oração é que essa pequena semente possa gerar um impacto aí no coração de muitos líderes
para a glória de Deus. Muito legal. Gente, o link para você adquirir o livro tá aqui na descrição deste BTcast MC em bibotalk.com, tá bom? Só você clicar no link que tá na descrição deste episódio, tanto em bibotalk.com como no YouTube, para você adquirir na Amazon com o link do Bibotalk. É isso. Obrigado, Leandro. Obrigado, Mundo Cristão. Obrigado você que nos ouviu o BTcast MC com as recomendações dos livros e alguns lançamentos da editora Mundo Cristão. Em 2024 teremos mais. É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um Feliz Natal. Um ano que seja realmente novo e transformador para todos vocês. Valeu, gente. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.